Quem diria que jogar mal faz você perder, né? Então, o time do Borussia Dortmund fez mais um jogo ruim e dessa vez foi castigado. Não teve aquele golzinho cagado no final, não teve os deuses do futebol ajudando e a equipe acabou perdendo o jogo, né? Quem poderia imaginar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel e seja bem-vindo a Space BBB. E hoje a gente vai comentar sobre Borussia Dortmund 0, Tottenham Hotspur 2. No caso é o contrário, né? Porque o jogo foi na Inglaterra, uma partida que a gente tinha uma expectativa alta, né, obviamente, por ser um jogo interessante, uma equipe do Big Six, né, do futebol inglês, e o Borussia Dortmund, que mal ou bem, engatinhando ou não em questão de desempenho, conseguia vencer a maior parte dos jogos, ou então não perder. Só que, né, é algo que eu sempre prego. Quando você joga mal, você está sempre mais perto de perder do que de vencer. É até meio óbvio isso, né, falar, mas o Borussia Dortmund atua mal, porém dentro do futebol alemão principalmente, ele consegue vencer a maioria dos jogos. Essa equipe vence, está em segundo lugar, com a melhor campanha em muitos anos, porém sempre jogando muito mal. E hora ou outra, esse desempenho vai cobrar o seu preço. Já cobrou contra o Manchester City, que foi uma sapatada, um 4-1. E nesse jogo contra o Tottenham aconteceu de novo. A equipe começou a partida muito mal, agora a gente já vai entrar no jogo em si. A partida começa com as duas equipes tentando jogar, as duas equipes fazendo marcação num bloco relativamente alto, só que aí vem uma diferença. O Tottenham estava muito mais ligado no jogo do que o Borussia. Eles subiam a marcação, só que eles deixavam principalmente o trio de zaga do Dortmund jogar, foi composto hoje por Nick Jotterbeck como zagueiro central, o Benzebaini, que retornou da Copa Africana de Nações pela esquerda, e o Valdemar Anton pela direita, que aí já é costumeiro. Eles trocaram bastantes passes no começo do jogo, só que aí a partir do momento que a equipe não conseguia evoluir essa saída de jogo, que não aconteceu durante os 90 minutos, foi quase inexistente as jogadas do Borussia, tudo que construiu ao longo da partida foi mais na sorte do que qualquer coisa. Então, eles iam trocando passes à medida que eles iam se embananando com a bola, o que acontecia em todos os lances. Até o Nico Schlotterbeck teve um momento que ele se embananou com a bola no começo do jogo. O Tottenham via, sentia o sangue, né, podemos dizer assim, e subia a marcação. E é uma marcação muito intensa. Essa equipe do Tottenham, do Thomas Frank, se eu não me engano o nome do treinador, é uma equipe que está sendo muito criticada, o treinador está sendo muito criticado. Então era um jogo para o Borussia Dortmund aproveitar, só que não conseguiu. Tottenham foi muito bem no primeiro tempo, conseguiu ser muito intenso e não deixou o Borussia Dortmund jogar. Tanto que fez o seu primeiro gol ali relativamente cedo, né, antes da metade do primeiro tempo, com o Cuti Romero, né, uma jogada em que o Brandt ele se embanana completamente no lance que o jogador do Tottenham toma uma decisão completamente errada, só que a bola sobe, o Brandt fica igual uma barata tonta, não consegue achar o lance. E o cruzamento na área, o Benzebaini não consegue ganhar na disputa de corpo com o Romero e ele vai lá e finaliza com o pé mesmo e abre o placar. Até ali, né, o Tottenham estava melhor no jogo, como foi na maior parte, só que ainda estava com 11 contra 11. Porém, ali, em meados do primeiro tempo, se não me engano foi no minuto 26, o Daniel Svensson foi expulso. Num lance justo, né? Infelizmente o árbitro atrapalhou ali o movimento do Svensson, ele teve que ir para um lance mais dividido, e nessa dividida aí ele tentou retornar, deu um toquinho de leve na bola, só que ele pegou em cheio na perna do jogador do Tottenham, uma expulsão merecida, e a partir daí acabou o jogo, porque esse time do Borussia com 11 jogadores ele não consegue trocar passes. É impressionante isso, e principalmente quando a bola chega no meio campo para o ataque. O Borussia hoje jogou com o Brandt, com a DM e com o Guirassy na frente. Nenhum dos três é capaz de segurar a bola, e essa crítica vale principalmente para o William Brandt, que é um jogador que em teoria ele tem essa mística de ser o jogador mais criativo ali da frente, o único meia do time mesmo, e ele é de fato um jogador criativo, porém ele é um jogador muito apagado, muito. É um jogador que está beirando 30 anos e ele não consegue ser um jogador realmente que entrega o que ele tem que entregar.
A equipe precisa que ele se associe mais com os seus companheiros e ele não faz isso. Ele passa a maior parte do jogo marcado, ele não consegue se desvencilhar. Até que nessa temporada ele está se mostrando mais artilheiro, né? Tá com 9 gols, se eu não me engano. Porém, no papel de criação de jogo, ele não consegue, ele é quase nulo. Quando ele participa, que é em raros momentos, a equipe flui, consegue boas jogadas, mas hoje isso não aconteceu, tanto que ele saiu no intervalo. E após o Borussia Dortmund tomar o primeiro gol e lance um pouco depois o Svensson ser expulso, o Tottenham viu que a partida estava mais tranquila, desceu mais o bloco, começou a marcar ali na intermediária para trás. Só que o Borussia teve a bola, só que não conseguiu concatenar nada. No final do primeiro tempo, o Borussia sai para o vestiário com 0 finalizações. 0. Não chutou a gol. Não foi a gol e nem fora. Foram nenhuma finalização do Borussia contra 11 do Tottenham. O Tottenham amassou o Borussia Dortmund, fez o que quis, né? Quando foi intenso e quando desceu o bloco, o Borussia Dortmund não conseguiu jogar em nenhum momento. E uma crítica que eu faço ao Kovac nesse jogo é que, a partir do momento que o Svensson foi expulso, ele decidiu colocar o Brandt para fechar o lado esquerdo, e isso para mim é um cúmulo do absurdo, porque o Brandt ele não consegue correr mais rápido nem que a própria sombra dele. Ele não marca nem a sombra dele. E a partir do momento que o Kovac coloca o Brandt para fazer lado de campo, cara, não faz o menor sentido. O ADM, em alguns dos momentos mais importantes dele em Dortmund, foi ele sob o comando do Edin Terzic. Ele era um jogador de lado de campo que ele fazia um papel de ida e volta muito forte, principalmente naquela campanha de Champions League que bateu o final contra o Real Madrid. O ADM foi muito importante sem bola, marcando, indo e voltando, porque aquela temporada dele foi muito ruim tecnicamente, mas ele foi muito importante para fazer o time jogar. E a partir do momento que você tem esse jogador que tem já teve essa virtude em algum momento, e tem o Brandt, que não marca ninguém, ele parece uma idosa de 78 anos na fila do SUS. Ele corre menos que essa idosa. Ele é muito lento, ele não tem intensidade nenhuma, tanto para correr para trás quanto para frente. Ele é um jogador muito bom tecnicamente, mas ele tem esse problema. E o Kovac escolheu ele para fechar o lado ali com a expulsão do Svensson, e o Borussia Dortmund tomou o segundo gol numa jogada vinda dali, um cruzamento para a área que passa entre as pernas do Anton, e o Solanke faz um dos gols mais feios que eu já vi na minha vida. Oh, que tristeza, cara. Esse jogo era realmente pro Borussia Dortmund perder, porque a bola bate acho que 3 vezes nas pernas do Solanke, a bola entra chorando na trave, bate na trave e entra. Então, realmente um dia muito ruim pro Borussia Dortmund. E virando para o segundo tempo, o Kovac faz 2 alterações no time, que são a entrada do Henry Kahn no lugar do Brandt e do Ryerson no lugar do Guirassy. 2 alterações surpreendentes para mim, porque ele tira 2 jogadores de frente para colocar um volante e um lateral. Em partes, isso funcionou. O Borussia Dortmund conseguiu começar o segundo tempo de uma forma mais intensa, conseguiu ganhar terreno, jogar mais à frente, teve mais a posse no campo de ataque, porém, até algo semelhante com o que aconteceu contra o São Paulo, né, que a equipe entra no segundo tempo mais ligada, mais enérgica, consegue ter mais a posse, conseguir a posse no campo de ataque, algo importante, só que mais uma vez esbarra na falta de criatividade. Essa equipe, quando ela precisa criar as jogadas, passar pelo meio campo, sem ser jogadas só de lado de campo, a equipe tem muita dificuldade. Ele colocou o Henry Kahn e o Ryerson, a equipe fisicamente se impôs mais, conseguiu competir. Em muitos momentos parecia que estava 11 contra 11, mas aí eu não sei até que ponto isso é mais mérito do Borussia ou então o Tottenham que quis administrar o resultado mesmo. Acho que foi um pouco dos dois, mas é fato que a equipe melhorou no segundo tempo, conseguiu finalizar sem perigo, né? Só que mais em jogadas de abafa, né? Com a entrada do Henry Kahn, ele colocou o Henry Kahn no meio, não entrou como zagueiro, então o Bellingham e o Imettia tiveram mais liberdade para atuar. O Imettia fez um jogo ok, e o Bellingham mais uma vez muito apagado nos lances de ataque. Ele que, desde quando chegou em Dortmund, é um jogador que ele se mostra muito tímido. Ele não consegue olhar para frente com mais tranquilidade. Ele faz um jogo mais burocrático, ele até tem bons momentos, ele é um jogador que fisicamente ele consegue ajudar bastante, quando tá ele e um match em campo, a equipe ganha em fisicalidade,
porém ele com a bola ele não consegue concatenar bons lances. Até o Sabitzer consegue fazer isso melhor do que ele. O Sabitzer já não vive a melhor fase dele há muito tempo, mas ele consegue ser um jogador um pouco mais importante no setor ofensivo. Então, a partir do momento que você libera o Bellingham e o Match, a equipe não ganha muito em criação. O Ryerson entrou ali para fazer a ala esquerda mesmo e se entregou e tal, mas é aquilo, né? Não conseguiu criar boas jogadas, e aí com o decorrer do segundo tempo a equipe também foi caindo um pouco fisicamente, aí o Tottenham conseguiu retornar ao jogo, né, em transição, até que o Kobel precisou fazer duas defesas, né, uma mais importante, a outra um chute mais lateralizado. Então o Tottenham administrou de uma forma muito tranquila esse resultado. Fez o 2-0, estava com um jogador a mais, e no segundo tempo ali conteu danos. Não que o Borussia Dortmund tenha atacado muito. Uma partida muito ruim no compacto geral. A equipe agora, eu vou olhar aqui a tabela. O Borussia Dortmund nesse momento está na 12ª posição. Se a gente for olhar a G8, que é o grupo que se classifica direto para as oitavas, a primeira equipe é a Atalanta, que tem apenas 6 jogos, né, que está com 13 pontos. Essa margem provavelmente vai aumentar, e o Borussia Dortmund está com 11 nesse momento. Resta mais uma rodada para jogar, e o Borussia Dortmund vai enfrentar a Inter de Milão, confronto muito difícil. Então era um jogo muito importante, pegando um Tottenham que estava mal. Esse time é muito criticado e fez um jogo muito ruim. Fica aquele gosto amargo de tipo, a gente tá avisando. A gente vê isso rodada após rodada, uma equipe que desempenha cada vez pior. Dentro do solo alemão funciona muitas vezes, mas principalmente na Champions a gente vê que o sarrafo é mais alto. Teve um 4-4 contra a Juventus, teve o 4-1 contra o Manchester City, agora perdeu de 2-0. Muito irregular. Muita gente bate na tecla que o elenco do Borussia não é bom. Eu acho o contrário. É uma equipe que tem seus defeitos, mas é uma equipe muito homogênea e tem um nível legal. Acho que com os jogadores que o Kovac tem, ele poderia fazer um desempenho muito melhor do que ele faz, mas infelizmente não é o que a gente vê. É satisfatório? Eu até acredito que seja, porque, como eu falei no vídeo anterior, que foi o confronto contra o São Paulo, é uma equipe que entrega resultado, mas a que custo e até quando vai entregar? Porque toda vez que você joga mal, você está mais perto de perder. Você pode ter uma sequência aí de derrotas, por exemplo, contra o São Paulo, ele teve um pênalti no final ali, que caiu do céu. Quantas vezes essas situações vão acontecer, até quando, né? É uma equipe que pode desempenhar muito melhor, tem jogadores para isso, né? Então, muito decepcionante. Eu fiquei muito decepcionado, principalmente com a atuação dos jogadores de frente, mais uma vez. O Guirassy muito apagado. O Brent sumido. O ADM errando tudo. Teve um lance muito bom no primeiro tempo que eu esqueci de mencionar, que foi um lançamento espetacular do Kobel para o ADM, para ele sair, para ele conduzir em velocidade e finalizar frente a frente com o goleiro. Ele tentou fazer um corte que era até justificável ali, porque se ele acerta, ele tiraria o defensor do lance. Porém, ele se embaralhou com a bola, o que acontece em muitos lances com o ADM. Ele é um jogador que fisicamente ele sobra, fisicamente ele é um monstro. Tecnicamente ele tem seus momentos, mas ele é muito inconstante. E a partir do momento que você já tem o Brandt, que é um jogador muito inconstante, e o ADM, é difícil demais manter uma regularidade no setor ofensivo. Infelizmente o Svensson também caiu de produção, principalmente depois da sequência interminável de jogos que ele estava, né? Chegou a bater mais de 20 jogos em sequência como titular, jogando todos os minutos. Então ele naturalmente despencou o desempenho dele. O Ian Couto fez uma partida apagada. A defesa, o Benzebaini, para mim, não foi bem. O Anton ali no lance do segundo gol, ele poderia ter feito coisa melhor, né? A bola passou entre as pernas dele. Então, é uma partida muito decepcionante do Borussia. Vou até olhar aqui com quantas finalizações a equipe terminou. Terminou com 6 chutes, 3 na reta do gol. Teve uma defesa ali mais difícil do Vicário, que se eu não me engano foi uma cabeçada, não vou me lembrar de quem. Só que foi uma bola no meio do gol. Então, no geral, a equipe do Borussia não levou perigo nenhum. O Tottenham administrou com uma facilidade enorme
o resultado no segundo tempo. Mas é claro, né, com o atenuante da expulsão, mas não tira o fato de que 11 contra 11 a equipe também estava muito mal, o Tottenham estava muito superior, estava querendo muito mais jogo, e fica aí o gosto amargo pelo resultado. Agora eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou da partida, se você concorda comigo que foi uma partida muito decepcionante. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa esse sininho aí para não perder nenhum vídeo. Agora eu tô youtuber mesmo, né? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima. Falou!